Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos falar de feminicídio. A onda de violência contra as mulheres nos Estados Unidos se agravou e está uma situação muito preocupante. E isso veio assim ao caos total porque essa semana houve um desfecho de um caso muito misterioso. Uma brasileira de 44 anos, natural da Bahia, ela é conhecida como Nancy Howard, de 44 anos, ela estava desaparecida. E a pergunta que se fazia entre os brasileiros, o que aconteceu com a Nancy, ou Nancy, né, como alguns a chamavam? Então houve assim, essa procura sobre o seu paradeiro e qual não foi a surpresa que o corpo da Nancy foi encontrado esquartejado e carbonizado. Pasme você que acompanha a Hora Mundial, isso deixou assim todos os brasileiros reticentes, achando o que aconteceu. E a polícia que vinha investigando desde o dia 18 de fevereiro, quando foi comunicado o desaparecimento da Nancy, ou Nancy. Na verdade, ela morava na cidade de Harbor Beach, uma cidade tranquila ali na Flórida, ia no seu trabalho, levava as crianças nas escolas. Na escola ela estava divorciada e o ex-marido percebeu sua falta, porque ela não compareceu naquele dia 15 de fevereiro de 2023 para levar as crianças na escola. E começou, como foi falado, uma investigação minuciosa. E qual não foi a surpresa que o corpo da Nancy foi encontrado? Eram requintes de crueldade. Aí começou a se averiguar quem poderia ter sido. Claro, o alvo acertadamente foi o namorado, porque ela namorava o Daniel Stearns, de 32 anos, ele não é brasileiro, e aparentemente, segundo os próprios amigos da Nancy, ele era uma pessoa tranquila. E quando a polícia foi investigar, foi chegando assim a um denominador comum. Claro, o namorado, o Daniel, era o principal suspeito. E foi fatal porque a polícia chegou até ele. O que aconteceu? No dia 15, numa discussão do casal, ele atirou contra a Nancy e enterrou, esquartejou o corpo dela, enterrou em várias partes, várias áreas ali do terreno da casa dela para não ser descoberto. Ele queria assim desvincular do crime. E na verdade a polícia foi rastreando, foi averiguando e soube através de sinais de celular, de conversas, que ele tinha sido o último contato da brasileira antes do desaparecimento. E obviamente as mulheres nos Estados Unidos estão revoltadas e a partir desse fato, com requintes de crueldade, levantou-se a possibilidade de outras brasileiras estarem sendo agredidas nos Estados Unidos. E toda essa onda de agressão contra as mulheres, principalmente as imigrantes nos Estados Unidos, desencadeou a partir da pandemia de 2020, 21, 22. Então começou, foi intensificando essa onda de agressões contra as mulheres. Muitas delas, claro, não denunciavam porque não tinham documentos, tinham receios da imigração, outras por vergonha e, em outros casos, para proteger o próprio marido na esperança que ele fosse mudar, ter uma nova chance, mas isso realmente foi uma hipótese descartada porque não aconteceu. Mas voltando no caso da Nancy, que foi morta, o seu corpo esquartejado, carbonizado, a situação, lógico, é de constrangimento e ela tem 2 filhos menores. Então o ex-marido, obviamente, vai passar a cuidar das crianças e o namorado está preso, sem fiança, e ele vai ter que responder por essa barbaridade que aconteceu. E um recado a todas as mulheres aí nos Estados Unidos para que denunciem, para que não tenham receio da imigração, mesmo que seu status seja
de uma pessoa sem documentos, ou seja, de invisível, né, no país, ou seja, perante as leis, perante os direitos, né? Mas você, mulher, tem todas as chances de reaver os seus direitos e realmente denunciar o agressor. É o que acontece. A ONU Mundial traz essa situação que é extremamente delicada, que vem acontecendo e que envolve muitas mulheres. E na Bahia, aqui no Brasil, as famílias estão apavoradas, ou seja, a família da própria brasileira. E o Itamaraty diz o seguinte, que todo o trâmite está sendo cuidado, claro, e é uma situação bem difícil, e chegou a um consenso de que o corpo da Nancy, os restos, né, do corpo da brasileira, seja realmente enterrado com dignidade nos Estados Unidos. Gostou do vídeo? Se inscreva na Hora Mundial, participe, temos muitas outras informações para você.